colocados os tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essa verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, pelo que eu pude perceber, muitos estão participando desta celebração. Muitos estão participando desta celebração como encerramento da Quaresma de São Miguel. Esta devoção popular que tem o propósito de fortalecer a nossa espiritualidade por meio da prática da oração, da prática do jejum, da penitência e da mortificação. Esta prática, nós sabemos, tem a sua origem em São Francisco de Assis, e ela então começa no dia 15 de agosto, a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, e encerra-se no dia de hoje com a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Aqueles que participaram então desta Quaresma, eu acredito que começa agora um bom momento para se fazer uma avaliação de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi alcançado. Ou seja, aqueles que fizeram a Quaresma tiveram a sua espiritualidade fortalecida. Aqueles que fizeram a Quaresma alcançaram algum fruto de conversão pessoal. Aqueles que fizeram a Quaresma, o que é que pode citar aí agora de fruto ou de experiência de uma sempre maior, de uma sempre mais crescente intimidade com Deus, para estar mais fortalecido nos embates espirituais contra as tentações, e contra as provações que vêm contra a nossa fé. Ou seja, a prática da Quaresma de São Miguel é um chamado, é um convite de Deus para nós estarmos mais atentos a minha mãe ia dizer assim, a esta peleja, a esta luta diária, já que São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 12
A nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhada pelos ares. Na nossa primeira leitura, nós vemos aqui o profeta Daniel usando aquela expressão que nosso Senhor Jesus Cristo vai repetir diversas vezes no Evangelho. Ele fala aquela expressão, o Filho do Homem, num sentido messiânico e num sentido escatológico. Nosso Senhor Jesus Cristo usou diversas vezes esta expressão, referindo-se a si mesmo, ligando a sua humanidade com as promessas messiânicas, enquanto o profeta Daniel contemplava a presença de Deus, ele vê chegar ali diante de Deus uma figura com aspecto humano, que ele chama de o Filho do Homem. Ao Filho do Homem, diz o profeta, são dados poder, força e realeza. Todos os povos, nações e línguas o serviam. Ou seja, o profeta percebeu que até aquele momento a história comprovava que muitos reinos surgiram, cresceram, atingiram o máximo do seu poder, atingiram o máximo da sua expansão, mas chegou um momento que aquele poder foi destruído, aquele poder foi eliminado, aquele poder se extinguiu. Diferentemente, o poder que foi dado ao Filho do Homem é um poder eterno. O seu reino jamais se dissolverá. Ele vive e reina por todos os séculos dos séculos, como nós rezamos agora na nova revisão do Missal. Algumas orações terminam com essa belíssima expressão: ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Deus lhe confiou uma soberania universal e eterna. No Evangelho nós vemos que não somente naquilo que diz respeito aos anjos, mas por extensão, tudo aquilo que diz respeito à realidade espiritual, que vai além daquilo que nós podemos compreender, captar, ter conhecimento com os nossos olhos humanos, com os nossos sentidos. Há uma outra realidade que não é compreendida, que não é conhecida pelos sentidos. O nosso texto aqui do Evangelho diz claramente como é que isso se deu com nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele viu com os seus sentidos e aquilo que ele viu de um modo sobrenatural, de um modo espiritual. Aqui no nosso texto diz claramente que nosso Senhor Jesus Cristo viu Natanael, que vinha ao seu encontro sendo trazido por Filipe. Natanael é aquele que a tradição identifica com Bartolomeu, o apóstolo. Ou seja, aqui diz claramente: nosso Senhor Jesus Cristo viu Natanael, viu com os seus olhos humanos. De Jesus Cristo não pode se dizer isso, mas se fosse nós, diríamos assim: eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Ou então
nós poderíamos dizer assim: eu vi com os meus próprios, eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi, é uma visão humana, é aquilo que se consegue ver, se consegue captar, se consegue conhecer por meio dos nossos sentidos. Mas logo a seguir, o texto sagrado fala daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo viu, não com uma visão, não com os seus sentidos, ele viu com uma visão sobrenatural. Ele teve um conhecimento profundo da história de Natanael. Ele diz: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. O sentido que ele está dizendo aqui no texto original é assim: eu estou vendo um israelita de verdade. E quando ele faz esta palavra, surpreso, Natanael responde: mas pode ser que eu esteja enganado, mas às vezes eu não me lembro, mas de onde o Senhor me conhece? Natanael estava imaginando que Jesus estava falando que o conhece com os olhos humanos. E nosso Senhor Jesus Cristo então diz: eu te vi, a mesma palavra, eu te vi, não com os olhos humanos, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ou seja, aqui em nosso Senhor Jesus Cristo está claro, existe uma visão natural, é aquilo que nós podemos ver com o sentido da visão, e existe uma visão sobrenatural, com a qual nós vemos as coisas espirituais, não somente os anjos, mas nós vemos toda a realidade espiritual que está à nossa volta. Irmãos e irmãs, o nosso texto deixa claro que Natanael, ao se deixar ver por nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se deixou ver somente fisicamente. Se eu não quiser que vocês me vejam fisicamente, eu passo por aquela porta e escondo dentro da sacristia, e estarei oculto aos olhos de vocês. Mas aquilo que vocês me conhecem, aquilo que vocês sabem a meu respeito, não adianta eu esconder dentro da sacristia, porque você sabe, mesmo que eu não esteja diante dos seus olhos. Natanael se deixou ver por nosso Senhor Jesus Cristo, não somente se deixou ver pelo olhar físico, mas se deixou ver pela sua história, se deixou ver na sua história, na sua realidade pessoal, se deixou ver sem máscaras, sem fingimentos, sem subterfúgios, sem desculpas, sem meios sutis, ardilosos, mentirosos, trapaceiros, enganosos. Eu conheço pessoas que, se você disser para ela alguma verdade que você sabe dela, ela tem 10 desculpas na ponta da língua para dizer que não é aquilo, ou para arrumar desculpas para aquilo. Natanael se deixou ver por nosso Senhor Jesus Cristo. Também aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo estava vendo pela sua visão espiritual. Ele não arrumou desculpa, deve ser outra pessoa
pessoa parecida comigo que o Senhor viu debaixo da figueira. Definitivamente não sou eu, porque certamente era uma situação muito especial ou uma situação muito delicada para ele, para chamar-lhe a atenção de um modo tão forte e tão intenso. O mais bonito está por vir. Da experiência que Natanael fez de se deixar ver por Jesus Cristo, de se deixar enxergar por Jesus Cristo, é que nasceu a sua fé. Do deixar-se ver por nosso Senhor Jesus Cristo, é que nasceu a disponibilidade de querer seguir Jesus. Quem tem alguma dificuldade com a sua fé, quem tem alguma dificuldade de se comprometer com nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem alguma dificuldade de ser generoso, de se entregar quando Jesus o chama, certamente não se deixou ainda ver por nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixou nosso Senhor Jesus Cristo ver, conhecer a realidade da sua vida. E o mais bonito ainda está por vir. Ao se deixar ver por nosso Senhor Jesus Cristo, foi despertada a fé em Natanael, foi despertado o desejo do compromisso com Natanael, mas muito além disso aconteceu. A partir da experiência de se deixar ver por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Natanael que ele também iria ter a mesma visão que Jesus estava tendo. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a Natanael: além daquilo que você vê com os seus sentidos, além daquilo que você vê com os olhos que a terra há de comer, você vai ver coisas muito maiores do que essa. Não com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais. Você vai ver os anjos subirem e descerem diante do Filho de Deus. Ou seja, você vai poder compreender uma realidade espiritual que está invisível aos nossos olhos humanos, inclusive a realidade a respeito dos anjos, o mundo transcendente, aquele mundo, aquela realidade que não pode ser captada, não pode ser compreendida, não pode ser vista pelos nossos sentidos. O céu aberto e os anjos subindo e descendo. Aquele que se deixou enxergar por nosso Senhor Jesus Cristo vai poder contemplá-la. Irmãos e irmãs, na medida em que nós nos deixamos conhecer por Deus, à medida que nós nos deixamos ver por nosso Senhor Jesus Cristo, é a medida com que nós o conhecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.